Bill Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron e o Gabriel Pinedo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cataláxicos, mais uma Cataláxia, o nosso episódio 5 da Cataláxia, né? O quadro onde a gente não vai ficar lendo notícia para vocês, não vai ficar comentando notícia, a gente vai simplesmente trocar uma ideia sobre um tema relevante. E aparentemente vocês estão gostando disso, a gente achou que a gente não era tão interessante assim, a gente ia precisar de notícia para vocês ficarem assistindo, mas... Aparentemente não. Aparentemente o Pinedo conseguiu seduzir gente o suficiente para vocês gostarem de ver a gente conversando. Sejam muito bem-vindos. O Maierli já mandou aqui no chat: malditos libertários deturparam o libertarianismo. E basicamente o programa é sobre isso hoje. Sobre incompetência humana. Eu ainda tô com essa porra sem estante que minha estante quebrou. Então tô com cara de Silvio Santos, mas não vou mandar aviãozinho de Pix para ninguém aqui. Mas enfim... aproveitando essa deixa do Maierli, o programa não é para ficar de encheção de saco, sabe? Não é um negócio de fiscolagem de libertarianismo. Isso é um saco, isso é coisa daqueles adolescente libertino purista que falam, mas esse não é o verdadeiro libertarianismo? O propósito do programa não é ficar atacando figuras específicas, apesar do que a gente vai falar de figuras como Cogos, de figuras como o Gordão Ucrânia, desse pessoal que se vendeu como libertário por muito tempo e hoje em dia tá dando as caras de que não é. Figuras relevantes. Figuras relevantes, mas assim... não vou mentir, quero que ambos se fodam, mas não é esse o intuito do programa. O programa é usar de exemplo para falar de uma coisa real, que é o fato de que o libertarianismo é um negócio, é um tipo de filosofia, é um conjunto de escolas filosóficas e políticas ao longo do tempo, que é uma coisa específica, e como a gente no Brasil é BR, a gente é meio primitivo, a gente começou a descobrir o que era o libertarianismo há 30 anos atrás na internet de forma caótica, isso se misturou. Sabe? Então, se misturou com conservadorismo, se misturou com liberalismo, se misturou com progressismo. E se a gente quiser ser libertário, entender o que é o libertarianismo, entender o que é o que são as ideias de liberdade individual, direito inalienável, liberdade, propriedade, busca pela felicidade, justiça e afins, a gente precisa entender o que diabos é o libertarianismo e por que não é exatamente que ele é incompatível com o conservadorismo ou na verdade ele é incompatível com outras ideologias, porque ele é uma ideologia, da mesma forma que você não tem conservador progressista, você não tem exatamente um conservador libertário, mas você tem libertários com posicionamentos mais conservadores, você tem libertários com posicionamentos mais progressistas. Há uma gama, é justamente o contrário desse purismo chato de libertino, existe uma gama de posicionamentos libertários possíveis. Existe libertário pró-aborto, libertário anti-aborto, existe libertário pró-propriedade intelectual, anti-propriedade intelectual, libertário de fronteira aberta, fronteira fechada. Existem várias discussões que dá para ter dentro do libertarianismo que nem adulto, tomando a liberdade como princípio. Só que o problema real, e o problema que a gente quer tratar hoje é que também existe muito oportunismo e ignorância, a mistura das duas coisas, sabe? Por causa desse nosso começo caótico, BR Rue, do libertarianismo, começou em grupo de Orkut, sabe? Com tradução aqui e ali de um ou outro autor. A gente não é que nem os americanos que já começaram o país herdando certas ideias como tradição. A gente baixou essas ideias no Emule, basicamente, sabe? É importante a gente entender o que é, porque existe esse misto de ignorância e oportunismo. Ignorância no sentido de tem gente que pode honestamente achar que é libertário porque leu alguma coisa do Mises, concordou, leu um negócio do Rothbard, achou da hora, leu um negócio da Rand, achou legal, e, na verdade, as premissas dessas pessoas são outras. Na verdade, é um conservador que gosta de coisas do Mises, é um progressista que gosta de coisas da Rand, e não tem nada de exatamente errado nisso, sabe? Libertarianismo não é religião, a gente não está aqui para fazer cruzada contra os infiéis. Mas tem um misto de oportunismo também.
sabe? O libertarianismo, ele começou a surgir na mesma época que você começou a ter o YouTube, basicamente. Você começou a ter um monte de gente percebendo que tinha um mercado ali para as ideias de liberdade, e aí esse misto de youtuberismo oportunista, talvez, e ignorância por causa desse caos, desse nascimento caótico das ideias de liberdade no Brasil, deu origem a um monte de figuras bizarras, tipo o Cogos, tipo o Turguniev, tipo, agora de forma mais recente, o Miorim, o Renato 38 e afins. De novo, nada pessoal. Aliás, o 38 eu já tive o prazer de encontrar pessoalmente. É um cara meio maluco, mas assim, gente boa. A intenção não é fazer ataque pessoal aqui, é usar esses problemas concretos, sabe? É um problema concreto você ter alguém como o Cogos, que na verdade é um teocrata radical, se vendendo o libertarianismo, vendendo aquilo como se fosse o libertarianismo. Uma das razões que motivou esse programa foi o fato de que o Cogos finalmente falou que não é mais ANCAP, não é libertário, ele é só cristão, ou algo do tipo. E muita gente ficou surpresa quando todo mundo que sabe o que é o libertarianismo, que entende mais ou menos o que são as premissas libertárias, já estava vendo aquilo acontecer há muito tempo. A mesma coisa o Turguniev, Gordão Ucrânia, sabe? O cara começou um programa, um projeto interessante ali com a Capsul, divulgou ideias, mas todo mundo que conhecia o que é, em essência, as ideias de liberdade, sabia que ele era um utilitarista, ele era um outro tipo de bicho político, cultural e ideológico que estava se misturando ali e, eventualmente, da mesma forma que o Cogos eventualmente surtou e virou teocrata full, o Turguniev eventualmente surtou e virou, como é que se diz, utilitarista, coletivista full, patriota ucraniano, e, sei lá, esse tipo de coisa. E de todas as nacionalidades que podia escolher, justamente a Ucrânia, assim, do nada, né? Do nada, do nada. Não sei, às vezes ele tem alguma descendência. Turguniev Pelo sobrenome é é coisa de ucraniano. descendência. Não, mas é Então, que o sobrenome tem é artístico, foi escolhido. Mas enfim, isso é só um detalhe. Eu não sabia, Sério? eu pensei que era o sobrenome dele É, por mesmo. causa daquele autor Puta, russo, então, provavelmente é um Turguniev. negócio mais antigo. Mas o Turguniev foi um negócio meio de maluquice gradual também, que nem o Cogos. O Marco Batalha, quando ele veio aqui no programa, ele falou mais sobre isso. Ele descreveu em mais detalhes essa surtada do Turguniev. Mas antes de começar, eu queria só dar um caveat. Assim, talvez eu fale merda. Porque eu realmente não conheço muito esse pessoal. Eu nunca acompanhei o Turguniev, eu nunca acompanhei o Cogos, eu nunca acompanhei o Miorinho, o Trajotão, todas as pessoas, o Hélio Beltrão, o Osterman, que também é um exemplo Até de no progressista liberal que flertou com o libertarianismo e, na verdade, depois deu no fracasso que é o Livres, o PSOL roxo que se vende como um negócio libertário, sabe? Eu não acompanho muito esse pessoal, eu sou mais nerd, eu me formei com o livro, em termos de ideologia mesmo, e então talvez eu tenha uma visão mais caricata, mas eu vejo o que vocês mandam, eu vejo o que o pessoal manda no grupo do Liber, eu vejo o que o pessoal manda no grupo do Catalácticos e afins, então talvez, só dando esse caveat aqui, que se... No começo eu até acompanhava o Turguniev, porque era um negócio assim, bem. Era mais ou menos o mesmo esquema do que a gente faz aqui com as notícias, e era um jeito de. O cara meio que selecionava notícias para você realmente tipo, pegar o que era importante e o que não, entendeu? Da E hora. fazia uns vídeos focados, mas assim, era interessante, era legal, assim, mas conforme foi crescendo, foi começando a desandar já, entendeu? Então Normalmente a gente vê esse padrão, né? Esses pseudo-libertários, esses ao redor esse pessoal ao redor do libertarianismo, normalmente começa de forma mais modesta, porque está mais, digamos que, submisso à demanda do mercado, sabe? O pessoal não quer ver o que é que você quer falar, o pessoal quer entender a ideia do Mises, e aí você passa a ideia do Mises, sabe? E aí, conforme vai ganhando mais destaque, consegue se inserir no negócio. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso.
Mas para a gente começar a falar do que é ou não libertarianismo, não dá para a gente fazer isso sem falar um pouquinho da história do libertarianismo. Isso aqui não é aula de história, a gente não quer entrar em tantos detalhes assim, mas não dá para falar de libertarianismo e do que é ou não libertarianismo sem falar dos levelers, sabe? Sem falar da Guerra Civil Britânica, que é onde começou o libertarianismo, sabe? A primeira vez que o termo libertarianismo foi usado foi pelo Belsham para falar desses caras. Foi no século XVIII na Inglaterra para falar sobre discussões que estavam acontecendo na época da Guerra Civil e coisas desse tipo, sabe? Então, o que eram esses caras? Sabe? Quem eram esses levelers e de onde é que surgiu o libertarianismo? Basicamente, você teve... a Inglaterra tinha um rei. Né? A Inglaterra sempre teve monarcas católicos, e eventualmente você teve um monarca que era transão demais, e não gostava do catolicismo, queria poder divorciar das esposas, enfim, levar o catolicismo menos a sério. O Henrique VIII, ele fez a cisão ali, criou a igreja anglicana. Isso causou um puta... Vale lembrar que... Desculpa. Vale lembrar que a Inglaterra era uma terra que incomodava muito o núcleo mais duro do catolicismo europeu, porque eles eram a terra de heresias a todo rodo desde sempre, né? Sempre foi difícil a conversão, né? Cara, a Inglaterra era uma terra que você tinha o pessoal que já era uma mistura de romano com o povo que habitava lá, não lembro exatamente que era o povo original da Inglaterra. Aí o Império Romano vazou, falou, vamos tirar os nossos soldados daqui, que a gente tá tendo problema em outros lugares. Deixou os caras na anarquia. Os caras importaram juto, saxão e anglo, um monte de viking germânico ali, para fazer a segurança contra escocês e contra irlandês que estava invadindo. Depois importaram viking normando, quer dizer, importaram não, né? Os viking normando foram lá invadir. Enfim, sempre foi uma mistura do caralho de povo e, portanto, sempre foi uma mistura do caralho de religião, de ideologia, de sistema político. A common law veio dessa bagunça. A lei comum do mundo anglófono veio justamente pelo fato de que eles não tinham um império romano, eles não tinham uma estrutura top-down para dar a lei. Tinha, a lei daquele condado ali, que era uma mistura de juto com normando. Tinha a lei daquele outro condado ali, que era mistura de latino com saxão, sabe? Foi um negócio que foi montado aos poucos, e é por isso que foi tão maravilhoso. Rolou uma concorrência entre leis, assim, você podia sair de um condado para o outro se você tivesse um pouquinho de grana, não era um negócio monolítico, que nem no resto da maioria da Europa, que nem na França, na Alemanha, na Prússia, no caso, né? E afins. Mas, enfim, o Henrique VIII queria transar, mandou o Papa a merda, criou a igreja anglicana, começou a ter um monte de guerra civil entre católico e anglicano, eventualmente você teve uma nova dinastia, caiu a dinastia Tudor, você teve a dinastia dos Stuart, que era bem centralista. Os Tudor sempre foram mais, foda-se, descentralizado, cada condado que se vire, desde que vocês paguem o imposto aqui. Os Stuart tinham mais o modelo francês mesmo, modelo europeu de não, nós somos a coroa, vamos começar a fechar o parlamento, tentar formar exército nacional. O parlamento eventualmente falou, pau nos vossos cus, montou um exército nacional, contratou um exército nacional. Na verdade, a Inglaterra ela já tinha uma tradição meio de milícias locais ali, que complementavam o exército oficial. Os caras unificaram isso, criaram o novo exército modelo, um exército do parlamento, para dar porrada nas forças do rei, basicamente. E depois disso, o parlamento deu um puta calote no exército. Falou, ó, seguinte... lembra que a gente falou que ia pagar para vocês lutarem? Então, a gente vai pagar, mas antes da gente pagar, vocês têm que invadir a Irlanda pra gente, porque a gente, sei lá, eles ficaram dando desculpa, a gente vai pagar, mas só depois de um próximo serviço. E aí você começou a ter debates dentro do exército de, que porra é essa? De um lado, você tinha um pessoal mais tradicional, mais que estava no exército, que era oficial do exército, mas vinha de família nobre, estava mais ligado ao parlamento e à elite aristocrática da Inglaterra, e do outro lado você tinha os levelers, ou como o pessoal chamava na época, os agitadores, esse povo aí,
que está criando confusão, que eram oficiais eleitos dentro do próprio exército, que era quase que um movimento tenentista da Inglaterra, sabe? E esses caras eram, de fato, cabulosos e foram os primeiros libertários. Enquanto o pessoal mais afeito, mais tradicionalista, mais conservador, estava falando, tiramos o rei, mas bota o rei de novo aí com a Constituição e vamos controlar o rei, mas a monarquia deve se manter. Esse outro pessoal, que, primeiro, era de um monte de religião estranha, sabe? Era tudo que era tipo de cristianismo herege que você pode imaginar, os renters, seekers, quaker, pessoal congregacionalista, tem um pessoal, alguns sabores de presbiteriano, enfim, era um pessoal que não se dava bem em termos de ideologia religiosa e moral mesmo, que nem o libertarianismo de hoje em dia, né? Então era um monte de maluco diferente que estava servindo no mesmo exército e falou, cara, o que a gente precisa para, sendo um monte de povo diferente, conseguir viver junto sem se matar? E aí eles fizeram uma breve proposta de constituição, sabe? Que tinha basicamente 6 coisas. O parlamento tem que ser eleito pelo povo, não vai ter mais esse negócio de parlamento, sabe? A monarquia vaza, o parlamento é eleito pelo povo, as pessoas devem ter liberdade absoluta de crença e de expressão, então nem o parlamento pode tirar essas coisas. O pessoal deve ter liberdade de... todos devem ser iguais perante a lei, e a lei não deve infringir no bem-estar do indivíduo. Coisas básicas, assim. Eu não lembro, eu tá esquecendo dos termos, mas era coisa desse aqui, de liberdade e propriedade, sabe? Lucas? Tinha um dos autores desse círculo aí, que é o William Alvin, ele tem um pequeno tratado sobre livre comércio já, pela altura de 1649, já nas discussões do parlamento mais avançadas. Você tem também, igualmente importante destacar, que o papel desses levelers já é uma solapada naquela mitologia marxista de a formação do capitalismo foi com base nos cercamentos e na apropriação original e não contou com nenhuma resistência dos ditos liberais. Mentira, os levelers, enquanto libertários, já batiam nessa questão dos arrendamentos de terras arbitrários, no conluio safado da aristocrata da terra, sem degenerar-se para o comunismo, reafirmando o princípio do direito à propriedade. Exato, então foi um pessoal que entendeu que, cara... E o Belchan, depois, ele vai sintetizar isso. O pessoal que entendeu que o ser humano tem livre-arbítrio. Então, assim, o grande parte do debate é que o parlamento queria que a Inglaterra fosse um estado presbiteriano e o exército tivesse que fazer um juramento presbiteriano. Ao que o resto do pessoal falou, nem fudendo. Assim, eu não sou presbiteriano, eu sou quaker, eu sou seeker, eu sou qualquer outra dessas pequenas denominações congregacionalistas, a gente tem que ter liberdade de propriedade. E acabou. E essas ideias foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, foram para os Estados Unidos, influenciaram os anarquistas do século XIX. Então você foi tendo várias evoluções e sabores de libertarianismo a partir daí, sabe? Alguns dos pais fundadores eram libertários, aliás, todos os primeiros anarcocapitalistas ali do século XIX eram um tipo de libertário. Você foi tendo os anarcocapitalistas novos, o pessoal do objetivismo, isso foi evoluindo em várias vertentes, mas todas com o que o Belchan identificou. Acreditar em livre-arbítrio, acreditar que o ser humano tem a capacidade de escolha e que essa escolha influencia, molda e define a sua vida, e acreditar que por causa desse livre-arbítrio a gente precisa de liberdade política. Ponto. Isso é o libertarianismo. Mas liberdade política para quê? Para liberdade política de ter direito à saúde? Não, isso não é liberdade política. Liberdade política é liberdade política. É direito a ter propriedade. A ter a sua propriedade respeitada, a falar o que você quiser, a pensar o que você quiser, a comer, transar, fazer contratos que você quiser, desde que você não esteja enchendo o saco das outras pessoas, iniciando violência física contra outras pessoas. Encher o saco até valia, porque eles ficavam dando pau entre si, né? E os primeiros inimigos políticos desses caras não foram os socialistas marxistas. Os primeiros inimigos políticos desses caras foram os feudais, os partidários dos realistas, dos royalists.
O feudalismo é uma ditadura, ao contrário do mito que o Hans Hermann Hoppe ajuda a criar, sabe? Que foi o período mais próximo da ordem natural, das relações voluntárias. Não, o período feudal, você tem documentações jurídicas que comprovam de que ele era fundamentalmente tirânico. A tese de um dos pais fundadores e segundo presidente dos Estados Unidos já batia abertamente na tirania que era a lei canônica do direito feudal, sabe? Fala que até então, naquele momento, não existiam duas maiores tiranias na história humana, senão essas duas. Sim, e assim por diante. Porque o feudalismo é uma forma de socialismo, diga-se de passagem. Talvez a original. Sim. É o feudalismo, é o socialismo OG, né? Mas como o libertarianismo é a ponte entre essas duas coisas, é a ponte entre você achar que, acreditar, ou no caso, reconhecer que o ser humano possui livre-arbítrio e, portanto, concluir que ele deve possuir liberdade política, não dá para você ter libertarianismo sem uma dessas duas coisas. Quando você tem figuras como o Cogos, por exemplo, um dos grandes, talvez os dois mais claros e maiores exemplos de fracasso libertário, fracasso de figura que se vendeu como libertária e depois o pessoal ficou chocado quando não era o caso. Lembrei, aliás, falando em figuras que fracassaram, o Cogos é um dos grandes exemplos, o outro é o Gordão Ucrânia, que defendeu o alistamento militar, que era o quinto ponto dos levelers que eu tinha me esquecido. Ninguém vai ser obrigado a lutar uma guerra de forma involuntária, tá? Era parte da Constituição dos caras. Mas as duas grandes falhas, os dois grandes tipos de pseudo-libertário, de gente que se vende como libertário e eventualmente degenera ou mostra a sua verdadeira face intelectual, seja por honestidade, seja por desonestidade, negam uma dessas duas coisas. Sabe? Se você tem um cara crente radical, teocrata, que nem o Cogos, ele não acredita em livre-arbítrio. Ele acredita que Deus já escolheu tudo, tudo vem de Deus, e a escolha humana não molda a vida humana. Eles têm uma versão... mas o Tomás de Aquino acredita no livre-arbítrio. Isso é uma balela. O Tomás de Aquino acredita que Deus te deu uma margem de escolhazinha pequena, mas no final é Deus que manda mesmo e Deus que define a sua vida. A ideia de que você... Isso é mais católico do que cristão em geral. Você tem vertentes do cristianismo que acreditam em livre-arbítrio. Mas não acreditar em livre-arbítrio, fazer parte de uma dessas correntes mais afeitas à teocracia, dessas correntes conservadoras que não acreditam no livre-arbítrio e não acreditam na capacidade humana de definir a sua própria vida, é uma receita para um problema. Porque você vai ficar com esses dois princípios conflitando para sempre, sabe? Ou eu tenho livre-arbítrio e, portanto, eu sou libertário, ou Deus manda em tudo e, portanto, foda-se. Não faz sentido você falar em liberdade, você falar em liberdade política, faz sentido você falar no que Deus mandou a gente fazer, que foi exatamente como o Cogos degringolou, sabe? Eu tive, não é exatamente um prazer, mas eu tive um debate com ele, que foi educado e consistente com as suas premissas há um tempo atrás aqui no Catalácticos, e você via que as duas premissas não eram compatíveis. Você começa a ter distorções como eu sou a favor da liberdade, mas eu sou a favor da liberdade de fazer o que está na Bíblia, o que a Bíblia manda. Sabe? Isso não é liberdade. Liberdade é eu poder queimar o Alcorão e a Bíblia que eu comprei com o meu dinheiro. Isso é liberdade. O resto é brincadeira. Mas se você não acredita em livre-arbítrio, se você acredita que existe uma força que comanda as suas ações externa a você, isso é incompatível com as ideias de liberdade, propriedade privada, igualdade perante a lei e afins. Isso necessariamente leva a alguma forma de totalitarismo. Seja o totalitarismo medieval mesmo, onde você tem um escolhido por Deus, e a versão cristã disso, onde você tem um escolhido por Deus, seja o totalitarismo soviético, onde você tem o escolhido pela classe trabalhadora e pelo movimento histórico, sabe? É incompatível. O outro tipo de pseudo-libertário é o que acredita no livre-arbítrio, mas não acredita exatamente na liberdade, sabe? Que é o caso do Gordão Ucrânia. Sabe, o Turguniev, ele sempre se definiu como um libertário utilitarista. Libertarianismo e utilitarismo não são compatíveis. Por
Por uma razão muito simples. Se você é utilitário, você acha que a melhor coisa, a forma de pensar certo e errado é consequências boas. E aí você insere o que você quiser que é bom no meio do caminho, é um negócio meio utilitarismo, sempre foi meio freestyle. Mas se acredita que as ações têm consequências boas para as pessoas e isso é o correto. Se você é libertário, você acredita que a liberdade do indivíduo é o padrão de valor. O que é um libertário utilitarista? E que está mais misturado com liberal e afins. É o cara que é utilitarista, só que ele entendeu que sociedades livres tendem a prosperar. Então, calma, vamos entender a liberdade de mercado. O Milton Friedman, por exemplo, é um grande exemplo disso. É foda, né? Mas o Friedman é um desses casos. Friedman não tinha um apreço moral pela liberdade. Ele queria fazer a economia dos Estados Unidos funcionar. Só que ele entendia o processo de mercado minimamente para saber que tem um monte de regulamentação que é estúpida. Mas a liberdade em si não era o princípio. E o Turgenev é a mesma coisa. E quando a liberdade em si não é o princípio, eventualmente você vai ter um bem maior para o qual relativizar essa porra dessa liberdade. Seja, no caso do Friedman, a segurança monetária contra a deflação, e aí ele defende a manutenção de um banco central com a política inflacionária X ali, quer dizer, K%, né? Ou no caso do Gordão Ucrânia, a hora que alguém invade uma ditadura que ele gosta, ele fala, não, agora temos que abrir mão da liberdade para o Zelensky conseguir recrutar soldados à força, escravizar a população e mandar eles tomarem lutarem contra o Putin. Sabe? Eventualmente, para o utilitarista, sempre vem alguém a mais. Sempre vê algum princípio acima da liberdade. Porque a liberdade era só um meio. São 3 bichos diferentes. Sabe? O teocrata determinista, ou o determinista em geral, porque nesse sentido o teocrata cristão ou islâmico ele é igualzinho ao socialista, ao marxista mesmo, ou seja, você tem esse bicho que é o determinista, você tem esse bicho que é o utilitarista, e diferente dos dois, você tem o libertário, que entende que a liberdade é um valor em si e por causa da natureza humana é a melhor solução e a única solução para todo e qualquer problema social. Isso é um negócio que sempre caracterizou os libertários também ao longo da história. Não só essa ponte entre metafísica e política, digamos assim, entre livre-arbítrio e liberdade política, mas a ponte entre teoria e prática. Libertário nunca foi pragmatista, sabe? Que os Levelers eram um exemplo disso, mas não só os Levelers, os pais fundadores americanos mais libertários, você vai ver o maior exemplo disso talvez seja o do Liber, que também estava dando vídeo privado, caiu e subiu de novo. Botei o mesmo link e ele conseguiu acessar. Calma, não estou entendendo. Tá meio bugado. Não, eu abri aqui, tá falou que voltou. Tá funfando essa bagaça? O Magicas falou que voltou, o Foer falou que voltou. Ah, então maravilhoso. Então, dá a seguir. Aliás, o For tá... o For, salve... Engraçado que falaram... Engraçado que falaram... Citaram todo mundo na descrição, menos eu. Isso não foi... Aliás... Opa! Bugs atrás de bugs. Aliás, seja bem-vindo, For. Cara, isso não foi por acidente, não. Foi de propósito. Você e o Porto, no caso. Dava para ter citado o Porto como um exemplo de libertário relevante no Brasil, mas, como eu falei, eu não conheço tão bem o movimento libertário, esses expoentes da internet libertárias. Eu ia colocar você e o Porto porque já tinham me mandado bastante coisa, cortes ruins de você e do Porto. Aí eu falei, porra, vou me preparar para o programa, não conheço os caras, vou dar uma assistida. E aí eu assisti coisas do Porto e do For que, cara, são decentes, são muito boas. Inclusive, o que a gente está falando agora, o For de fato avisando criticando o movimento libertário brasileiro, igual a gente está criticando agora. Então eu falei, porra, não vou falar mal do maluco que eu não conheço, me mandaram coisa ruim, e aí eu fui ver e achei coisa boa também. Então, se você quiser vir trocar uma ideia com a gente aqui qualquer dia,
tá bem-vindo. Mas, enfim, voltando ao tema... O que a gente estava falando mesmo antes desse caos todo? Aliás, obrigado Rumble, né? Valeu, Rumble. Cara, não, eu não vou reclamar do Rumble, não, porque o Rumble é livre. Então eu prefiro uma plataforma que seja livre e bug do que uma plataforma que seja toda perfeitinha que nem o YouTube e comece a banir a gente o tempo inteiro. Então é isso aí. Mas libertário nunca acreditou nessa diferença entre prática e moral. Eles sempre foram os dois juntos. A coisa é boa porque dá certo e é certa porque é boa. Sabe? E dá certo porque é boa. Lucas? Até do ponto de vista filosófico, sabe? Se senta o Ben Franklin, e não de graça, de todos esses os pais fundadores, quem escrevia teses no âmbito da metafísica sobre a liberdade, a necessidade e a eficácia do livre-arbítrio era o Ben Franklin. Pois é. Sabe? Ele tem um artigo chamado Liberty and Necessity. Sabe? Sim. E, cara, os anarquistas do século XIX, por exemplo, eles eram extremamente práticos e idealistas ao mesmo tempo. Sabe? Quem foi que foi o Spooner que criou o correio privado dele, legal? Sabe? Não só isso. Não só criou o correio privado dele, mas ele também jogou na lata do lixo a burocracia, que era na época para se advogar. Para ser advogado. O cara falou: não, não preciso de licença estatal para advogar, suguem minhas bolas, vou advogar mesmo assim. E conseguiu por um tempo, né? Eventualmente o Estado foi atrás dele, mas assim, sempre foi gente muito prática e ética ao mesmo tempo. Não tinha esse negócio. Aliás, eu vi alguém... Hoje tem comentário pra cacete, não vai dar pra ler tudo. Mas eu vi alguém falando ali nos comentários de que eu não me misturo, eu não confio muito em projeto político libertário e afins. Cara, libertário sempre fez projeto político. Isso é uma visão derrotista e preguiçosa. Sabe? O Liber é um projeto político. O Liber é o projeto político, se você me perguntar. Aliás, eu tava nesse mindset também de, cara, foda-se a política, eu vou ganhar dinheiro, comprar terras, estocar munição e ouro e recursos naturais, e eu quero que o mundo se foda. E aí, durante a pandemia, eu fui vendo a atuação do Liber ali, que foi maravilhosa, e falei, cara, vou entrar nessa porra, sabe? Mas... Isso é um purismo desse lado mais platônico, desse lado mais determinista, mais conservador da política, desse lado mais cogosiano, digamos assim, do pseudo-libertarianismo, de que a política é um negócio impuro, então não vamos tocar na política, vamos ficar aqui no âmbito das ideias, tendo a sensação de que nós somos maravilhosos sem fazer porra nenhuma para melhorar a minha própria vida, sabe? Eu vou deixar lá no grupo do Telegram um artigo da Wendy McElroy, fazendo uma historicização das discussões na revista Liberty, não a do Instituto Mises, mas a do Benjamin Tucker dos anos 80, onde basicamente não minarquistas, com todas as aspas aqui, mas anarquistas discutindo a participação política em organizações políticas, organizações sindicais e partidos políticos. Porra, Benjamin Tucker e Lysander... derrubar o Estado. Você vai derrubar o Estado solo? Você é o Rambo? Cara, você vai chegar com uma metralhadora e derrubar o Estado sozinho? Você vai fazer uma macumba e Exu vai derrubar o Estado? Não vai, você tem que se organizar politicamente para fazer mudança política, porra. Não faz sentido nenhum. Onde, basicamente, você tinha ali o Benjamin Tucker e o Lysander Spooner com aquela linha tradicional de não integração com a comunidade política, afastamento com a comunidade política, etc. E você tinha o Victor Yarros, que fez o mesmo movimento que a Rand fez no século XX, só que ele fez no século XIX, de ver que a cultura política da Rússia era uma bosta coletivista, pega as coisas e vai para os Estados Unidos, que lá tinha individualismo pulsante de verdade. E aí o Victor Yarros fez esse movimento, ele falava assim, ele tinha posição oscilante, às vezes, especialmente no começo dele, ele também tinha essa versão mais assim, cara, política se faz se organizando comunidade, make a moda Carl Hess, make a moda que todos esses, é ação direta, esquece a política estatal, política comunitária, vamos organizar instituições comunitárias, banco, que nem os bancos mutualistas que surgiram nos Estados Unidos no final do século XIX, ideias do Benjamin Tucker, comunidades privadas como do Correio, dos serviços privados do Correio, do balcão de serviços, etc. Enfim, vários outros desses experimentos que surgiram nos Estados Unidos, e depois ali, em certo momento, a partir da segunda metade, eu acho, da década de 90, do século XIX, ele troca, não. A política partidária também vale a pena ser disputada por nós que somos anarquistas. E, aliás, vale lembrar que essa é uma coisa muito importante. Contexto, na real.
sabe? Isso é uma coisa, por exemplo, que no Liber a gente tem discutido. Não vale a pena fazer política partidária no Brasil agora. O Brasil está na época comunitária. A gente tem que formar uma comunidade de libertários. Eventualmente vai fazer sentido entrar para a política de partido mesmo. É que agora entrar para a política de partido significa pegar uma lista com a assinatura de um monte de libertário e dar para o TSE. Isso é imbecil, sabe? Isso é o que Xandão vai amar. Pois é. Mas tem o seu lugar. Gordão Justiças do Gordão Flávio Justiça Dino vai adorar, né? Pois é. Tem dois comentários aqui que eu vi que vale a pena fazer. O primeiro é que o Rui Costa Pimenta tá falando que a Luciana é fake porque não existe mulher na internet. A Luciana não só é fake, como é uma das maiores libertárias do Brasil. Essa mulher é incrível. Mas o outro é o do Foer. O Foer, foi mal, não sei como é que pronuncia essa porra. É Foer, né? Foda-se, é Foer. Foer-da-se. Que tá falando que de forma extremamente justa, que corte ruim dele tem pra caralho. Só ontem eu, chapado de remédio, falei que o primeiro papa foi Paulo. Então, sim, faz parte do porquê que a gente não colocou nessa lista de pseudo-libertários. Aliás, Foer, cara, eu acho que você parece ser uma versão de fato libertária do Cogos, pelo que eu tô vendo, sabe? Alguém que é fortemente religioso, adota a filosofia religiosa mais afeito à escolástica e afins, e pelo menos nos cortes ruins que me mandaram, na verdade não foram cortes ruins por causa de erro factual, foi por causa de problema filosófico. Eu acho que a gente devia, se você topar, fazer o debate que eu tentei fazer com o Cogos, esperando que o Cogos fosse um libertário extremamente religioso, quando na verdade ele só era extremamente religioso e mandou ao vivo que ele não era a favor da liberdade de expressão, sabe? Então vamos trocar ideia aí, vamos. Ele é agnóstico, mas em termos filosóficos, os cortes que me mandaram era de coisa da escolástica, era de coisa mais kantiana quando moderna, enfim, coisas que eu considero filosoficamente abomináveis e, em última instância, incompatíveis com o libertarianismo. Mas tem um outro fator, além desses problemas filosóficos, que já dá pra gente diagnosticar quando vai dar merda em uma figura libertária, sabe? O cara que é determinista vai dar merda, porque libertarianismo é livre-arbítrio, e o cara que é utilitarista vai dar merda, porque libertarianismo é liberdade como princípio político, não como meio político. Existe, digamos, um fator mais mundano, que não é definitivo, mas, ao meu ver, pelo menos, influencia, que o que a pessoa faz da vida? Sabe? Existe, digamos que o libertário amador, que é o cara que faz coisas, é um pedreiro, é um médico, é um advogado, é difícil, né? Mas sei lá, é um traficante de drogas e é libertário, sabe? O libertarianismo é a visão política do cara, mas ele não trabalha com isso, ele não tenta virar um intelectual e um propagandista libertário de forma profissional. Ótimo. Não tem muito como errar nisso, porque até se você errar, você está no seu direito de errar, porque você não é um cientista político, você não é um filósofo, você não se propõe a ser nada, você simplesmente é um cara normal que é libertário. E a maioria das pessoas é isso e deveria ser isso. Se todo mundo fosse um intelectual, ninguém ia botar comida na mesa do intelectual e todos morreríamos de fome, cheio de livros. Mas eu reparo que existe uma diferença entre o libertário profissional que trabalha exclusivamente com o libertarianismo e, sabe, vira youtuber profissional de libertarianismo, e o cara que faz o que a gente faz aqui, sabe, faz um trabalho minimamente sério, não vou dizer que o trabalho da gente é sério, porque a gente fala merda bastante, mas faz um trabalho sério, bom, profissional, só que tem outras fontes de renda, sabe? O Rufus trabalha com propaganda, eu tenho meu trampo com música e com investimento, o Pinedo se prostitui, todo mundo não... Essa nem eu consegui não rir, mas todo mundo tem como viver sem isso aqui. Isso aqui a gente está basicamente gastando dinheiro
para fazer. O único que é pago aqui é o Lucas, porque ele faz a parte operacional e a gente tira do nosso bolso para pagar ele, sendo que ele também estava trabalhando antes em escola, sabe? Então ninguém depende disso aqui para viver. Isso é algo que ajuda a pessoa, o projeto a não se corromper. Quando você pega um cara, por exemplo, que nem o Miorin é um desses caras que eu acho que não é um libertário, mais um neofeudalista. Ele está mais próximo do Cogos do que de fato qualquer coisa que lembre o libertarianismo. Só que o cara é meio que refém do que o público dele quer que ele fale. Sabe? A partir do momento que você perde essa independência, aliás, autossuficiência econômica, que era um pilar dos libertários, dos ANCAPs ali do século XIX, você perde a autonomia intelectual, sabe? Você precisa ser muito, 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 muito macho para arriscar o seu único ganha-pão para dar uma opinião que seja impopular. Aqui a gente dá opinião impopular dentro de libertários o tempo inteiro, e dentro de não libertários mais ainda. Porque foda-se, a gente tá aqui para se divertir e falar a verdade. Entendeu? Bom, e também tem essa questão é muito parecida com... Bom, não tem como eu cravar com certeza, né? Mas é muito parecido com a minha visão do que aconteceu com o Gordão Ucrânia. Porque como eu falei no começo do programa, ele começou sendo um cara assim que fazia... Ele tinha dava para perceber que ele colocava a opinião libertária, a visão libertária, como era o nome do canal mesmo. Era a visão libertária. Então, a visão libertária para temas, para notícias, para o que estava acontecendo no mundo. E vou pegar uma notícia e contrastar com a visão libertária dessa notícia. E depois, conforme o canal foi crescendo, e ele parece, né, começou a gostar da grana que estava vindo, foi aí que começou o negócio ficar ruim. Sim, porque ele começou a ter medo realmente, e o caso mais clássico, que foi assim, quando realmente acho que todo mundo libertário percebeu que o cara já não era mais digno de ser chamado de libertário, foi quando o Bolsonaro perdeu a eleição e ele passou canal começou dele a passar pano pro PT pesadíssimo. E ele excluiu os vídeos que ele defendia o Bolsonaro, esse tipo de coisa. Então, o cara claramente se vendeu. Na eleição também ele já começava a se cagar, entendeu? Ele já evitava falar algumas coisas, porque eu não posso perder o canal do YouTube. Então, fica bem claro quando a liberdade não é mais o que move ele, entendeu? Já vira mais a grana. Sim, sim. E, cara, eu não acho nem que é a grana, eu acho que é a fama. Sabe? Não dá pra gente descontar isso também. O cara gosta do status e afins. Eu, como já sou famoso no OnlyFans, de qualquer forma, foda-se. Sabe? Se essa porra acabasse bloquear a gente, eu vendo o pack do pezinho. Então não tem problema. Mas o Diego tá falando aqui no calma que o Foer tá mandando bem. Não é nem a fama nem a fome, é que gordão é tudo assim mesmo. Não dá pra confiar em Gordola só fala besteira. Volta aquela questão que a gente falava do naturalismo libertário. Isso é uma coisa que os proto-libertários já sabiam também sobre o gordo. Pois é. O Diego Sausen tá falando aqui, o Diego, que aliás é bastante confiável enquanto fonte, que o Porto é determinista e não acredita em livre-arbítrio. Eu confio bastante no Diego, então pode ser que seja mesmo. Começo a dar mais peso a esse negócio, mas como eu não vi ainda, eu não vou me arriscar. Mas verei se ele for determinista.